Que Deus possa nos dar uma noite, sim, inesquecível hoje. Bom, da aula de ontem, deixa eu ver, cadê meu pincel? Da aula de ontem ficou alguma coisa pendente, não? Alguma coisa para trás, não? Acho que não, né? Senão eu tinha perguntado já. Essa é a aula número 3 do nosso curso de Novo Testamento 1, Panorama Religioso, Proliferação do Contexto Religioso. Major, o senhor que tem um pouco de conhecimento na área de filosofia, não é isso ou não? Estou enganado. Alguém aqui que tinha... Quem que é o filósofo aqui da gente? Tinha alguém que tinha... Não. Ou é outra Sou turma? formado em educação física. Ah, nada a ver, nada a ver. Não, o meu é forte e burro. É. Mas tá bom. É porque eu queria voltar um pouquinho na questão grega ali. Quando eu mencionei Platão, eu não mencionei pelas vias de regra da filosofia. Mas também nada errado, não. É a forma dele ver a situação e eu apliquei para o evangelho, né? Fazendo um paralelismo aí. Mas no final deu certo. Vai dar tudo bem, glória a Deus por isso. Se tivesse alguém com conhecimento de filosofia, a gente ia abrir um pouquinho mais o leque, né? Muito bem, gente. Vamos caminhar aí no panorama religioso. Hoje, a proliferação... Espera aí, deixa eu dar um mute aqui nesse... A proliferação do Evangelho, do Novo Testamento. Olha, nós vamos... Assim, hoje à tarde, eu estava fazendo minha pesquisa, porque mesmo que eu dou aula sempre, né? Eu sempre faço pesquisa. Eu não paro de fazer pesquisa. Quando lança um livro na área, eu já vou lá comprar, ou pegar o PDF, eu dou um jeito. Então, o sentimento que eu tive hoje de tarde, enquanto eu preparava para a reunião, é que a gente vai sentir como se nós fôssemos a igreja primitiva. A gente vai sentir como é que eles sentiram na época, quando começaram a igreja, porque eles eram o primeiro, né? Só tinha eles no mundo, não tinha mais ninguém. Eles foram o primeiro a começar. E vai ter um momento engraçado, um momento interessante. Você vai ver a igreja primitiva por outros olhos, porque um dos nossos problemas é ver a igreja primitiva pelos nossos olhos de hoje. Não. Hoje, quando você nasce no Brasil, a palavra igreja faz parte do arroz com feijão. Igreja, Deus, já faz parte do arroz e feijão. Naquela época, não, era uma cultura nova. O nome igreja estava implementando ainda. A turma não tinha nem ideia disso que era igreja. Você imagina? Então, a gente vai sentir um pouquinho hoje o que sentiu a igreja primitiva, né, nos seus primórdios. É muito bom essa aula. Eu gosto muito dessa aula de hoje, porque a gente faz um paralelo, um paralelo antes, um durante e um depois. E a igreja ela vai nascer de um momento de conflitante, porque quando a igreja nasce, é o finalzinho, né? É o comecinho lá do imperialismo, né? Do Otávio, do Tibério. Mas um pouquinho atrás você vai ter a revolta dos Macabeus, ali quando Antíoco, né, tenta colocar um porco dentro do templo, e aí o Matatias não aguenta e mata o rapaz, e aí começa uma revolta judaica, quando os Macabeus assumem de vez, né, o trono, e aí a dinastia Hasmoneia vai estar reinando. O Herodes vai entrar bem depois, ele é um cara muito político, ele é idumeu, né? Ele ali hoje seria a Jordânia, sul da Jordânia. Ele vai casar com Mariana, a neta do Aristóbulo II, que era do reino de Israel, lá da província. Ele é muito político, aquele cara. E a igreja vai nascer mais ou menos nesse conflito aí. Então a gente vamos escrever um pouquinho mais hoje, tá bom, gente? Chega de apostila, né? Vamos escrever um pouco no caderno aí, ou no tablet, ou no argila, né? Igual no tempo da Mesopotâmia. Mas vamos escrever um pouquinho. Ok, a aula de hoje é panorama. Vamos lá. Panorama religioso
A gente viu o panorama da... Aliás, hoje é a terceira aula, né, gente? Já é a terceira aula. É verdade, a terceira aula. A gente viu na aula passada o panorama da Grécia, Roma e dos judeus, né? E agora o panorama religioso. O panorama religioso ele vai voltar um pouco em alguns pontos que a gente colocou lá onde nós estudamos ontem, né? Ok. Aqui são situações que a igreja enfrentou. Então, primeiro, ela enfrentou a proliferação religiosa, espera aí, deixa eu ver direitinho isso aqui, senão... Proliferação, aqui, agora dá certo. Proliferação religiosa. Eu quero dizer para vocês que a igreja não é religião, a igreja é uma agência de Deus. Em termos de etimologia, a palavra religião vem de religare, religar, religar, nesse sentido, o homem a Deus. Só que a palavra religião, ela tomou uma conotação diferenciada com o passar do tempo. Hoje, religião dá até medo de falar. É a mesma coisa da palavra idiota. Vai um pouco de cultura agora aí, ó. Na Grécia Antiga, o idiota era aquela pessoa que era egoísta, olhava para si, que é ID de identidade, olhando para si mesmo, idiota, ID, que era a pessoa egoísta. Até que um dia, um grego teve uma ideia. Vamos, ao invés de olhar para mim mesmo, ID ótica, ID, ó, isso aqui, ó. Só uma inserçãozinha aí na matéria. Dá para dar uma, ó, ID de identidade, ótica. É o idiota. O idiota. Aquela pessoa que só olhava para ele mesmo. Até que alguém falou, vamos fazer o seguinte, em vez de olhar só para nós, vamos fazer um poli, que é mais, né? Poliótica. Aí vamos ter a palavra política. Política significa olhar para todos. É bonito, né? Rapaz, eu estou com vontade de chorar aqui. Política é bonito demais. Política é olhar para todos. Mas será que a política olha para todos? Olha para alguns. Hoje, os verdadeiros idiotas são alguns políticos, né? Não todos, mas uma boa parte. Então tá aí, depois me dá R$100 pela um pouquinho da cultura aqui, tá, gente? Aleluia. Vamos lá. Ok. A proliferação religiosa que a igreja enfrentou, tá? Ok, vamos lá. O primeiro grupo que a igreja vai enfrentar no seu nascimento serão os egípcios. Egípcios. Eles estão há 3.000 anos antes de Cristo. E os egípcios, né? Eles possuíam uma religião. Aliás, eles possuíam algumas religiões. E eles eram politeístas. Na verdade, teve um faraó que era monoteísta, o único na história, o Akenaton. Akenaton, ele era monoteísta. Inclusive, aquele cântico de Moisés, lembra? Então cantou Moisés aos filhos de Israel um cântico ao Senhor. Não, aquele cântico não é o cântico de Moisés. A Septuaginta colocou o cabeçalho. Aquele cântico é de Akenaton. Havia uma lenda no Egito que um dia haveria um libertador, que amando de um Deus único ia fazer a libertação no Egito. E o Akenaton dizia isso. Ele fez uma música. Só que ele passou e a profecia se cumpriu. Deus levantou Moisés. Moisés lembrou daquele cântico, tirou o nome Akenaton e colocou Yahvé. Está pegando aí? Então Deus cumpriu aquela profecia
Não sei quem deu a profecia, mas estava nos altos do Egito. O Egito, então, o que é que o Egito se assemelhava da igreja? Vamos lá. Imortalidade da alma. Também o Egito cria na ressurreição. Nesses dois pontos, a religião egípcia ela antes, 3.000 anos, tá? Se aproximava da igreja. Vamos lá agora nos pontos aqui. Imortalidade da alma. Quem lembra aí das pirâmides? Quem lembra das pirâmides? Você lembra das pirâmides? O que eram as pirâmides, na verdade? Era o túmulo do faraó. E quando ele morria, quem ia com ele? Os súditos. Ia com ele. E morriam lá. Morriam asfixiados, mordido de rato, de fome, porque a comida acabava. Eles morriam. O faraó estava morto mesmo. Não ia dar despesa para ninguém, não ia comer nada. Mas os outros não. Então, por que o faraó fazia pirâmide e levava aquele povo com ele? Porque ele achava que iria ser servido no outro mundo. E acabou que não, né? Acabou que não. Mas eles criam na imortalidade da alma. Só qual a diferença da igreja? A igreja dizia o seguinte, eita, tá pronto para dar uns glória aí hoje? Aleluia! A igreja dizia, o faraó dizia o seguinte, eu morro, vocês vão comigo, vai me servir. Só que ele morria, não ressuscitava e o povo morria lá. Jesus disse assim, eu vou, mas vos levarei comigo para as mansões celestiais, onde eu for, vocês estarão comigo, vou para o Pai preparar moradas, aleluia. Amém, igreja? A gente sabe que é fechar os olhos aqui, a gente se encontra com Cristo. E Faraó já era. Ressurreição. Há um conto, né, da Ísis e do Osíris. Segundo a lenda, o Osíris naufragou e morreu. E a Ísis resgatou Osíris. E ela fez uns trabalhos espirituais e Osíris ressuscitou. Só que o Osíris ressuscitou 14 partes do corpo só. Ficou faltando uns pedaços lá. Eu nem perguntei qual que é, né? Mas tudo bem. Ele ressuscitou 14 pedaços só. Foi uma ressurreição pela meia boca, pela metade, né? Uma quase ressurreição. O que a igreja vem dizendo? Jesus ressuscita por inteiro. Aleluia. Eita, o Lázaro saiu correndo lá. Quando o Lázaro abriu a porta lá, o povo saiu correndo. Foi por inteiro. Jesus mandou tirar a pedra para Lázaro vir, porque veio com muita força. Se não tivesse a pedra, ele ia bater a cabeça e morrer de novo. Aí Jesus tinha que orar de novo. Então, tire a pedra e ajude Jesus a fazer o milagre. Amém? Aí, a ressurreição de Lázaro, ele veio todo. O Osíris veio para o pedaço. Então, se o egípcio dissesse para o crente, nós temos ressurreição lá. Ao crente dizia assim, mas em partes. Nós temos aqui, é no todo. Aleluia. Jesus faz a obra por completo. Amém, igreja? Pode apagar? Amém. O cara nem espera falar, já apagando. É por fé, é por fé. É por fé. Ok, um outro povo que nós vamos enfrentar, deixa eu pôr aqui na listinha aqui, Egito, ok? Um outro grupo que vai enfrentar vai ser o masdeísmo. Esse pessoal aqui está a 628 antes de Cristo. Masdeísmo. Quem já viu o carro Mazda, né? Masdeísmo. O que esse povo tem que se aproxima da igreja? Olha só. O que foi isso? Eu estou com o celular aí. Ok. A dualidade do bem versus mal. Eles tinham também um Deus do bem, que era o Ahura. E tinha o Deus do mal,
que era o Arimã. O Arimã. Eles tinham cânticos, olha só, cânticos de adoração ao Deus deles, né, claro, né? Adoração. Eles criam na vida após a morte. Vida após a morte. E também criam no paraíso para os justos. Paraíso para os justos. E tinha um profeta. Um profeta. Que era o Zoroastro. Que nome? Zoroastro. Então, o madeísmo, eles criam na dualidade do bem e do mal. Tinha um Deus do bem, tinha um Deus do mal, cântico de oração, vida após a morte, paraíso para os justos e um profeta. Alguém pode me dizer o que parece com a igreja aqui? A dualidade do bem e do mal. Quer citar aí Efésios 6? Deus do bem, no nosso caso, Yahvé. E o Deus do mal? Satanás, o mundo jaz maligno, né? O irmãozinho falou, pastor, eu vi na Bíblia que o jazz é do diabo. Está escrito aqui, ó, o mundo jaz maligno. Mas não é jazz, cara, é de jazer, é jaz. Deus do mal. Cântico de adoração, eles cantavam. E sabe qual era o cântico dele? Era cântico de fogo. O que lembra de vocês? Eles cantavam falando do fogo, fogo, fogo. Dá para lembrar alguma coisa, não? Isso aqui, ó, 628 anos de Cristo. Vida após a morte. Nós cremos que é fechar os olhos aqui, a gente abre lá no céu. Amém? E se você encontrar a sogra na entrada, corre para o outro lado do céu. Paraíso para os justos. Está vendo aí? Que é também uma leitura muçulmana. E os muçulmanos incrementaram aqui, colocaram quantas virgens, né? Quando o cara se mata lá, faz uma coisa pela religião, ele tem, né, algumas, né, virgens lá no paraíso, coisa assim. E o profeta, quem que é o nosso profeta? É Jesus, o Deus Zoroastro. Agora, gente, fala comigo, pegando isso aqui, o que o povo do mundo que não conhece a igreja vai falar? E que nós estamos imitando esse povo. Mas veja bem, o diabo sabia. O diabo sabe que tem vida após a morte, sabe ou não sabe? O diabo sabe que tem paraíso, cara. Ele sabe tudo isso. Ele sabe que tem o bem, ele mesmo é o mal. Ele sabe. O que ele fazia? Ele jogava essa semente no coração desses povos para depois dizer que a igreja está imitando. Agora tem um porém também. Qual que é o ano aqui? 628. Sabe quando é que Abraão começa a mexer com essas coisas de publicar a devocional com Deus, a vida com Deus e começar o monoteísmo? 1800. 1800. Então, tem muita coisa que se parece com Israel. Porque tanto o madeísmo como o zoroastrismo, é isso mesmo, zoroastrismo. Eles copiaram religiões da região. Porque o madeísmo, se não me engano, ele vem da Pérsia. Se não me engano, ele vem da Pérsia. Deixa eu conferir aqui. Não, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Eu nem tinha visto aqui, ó. Ele veio da Pérsia. Olha só como... Isso aqui, gente, a igreja vai enfrentar. Imagine você andando na rua, começou a igreja Nazareno do nada, aí o cara falou assim, essa igreja é praça do meu tio. Como é que é do seu tio? A do meu tio é Nazireu. Nazareno, é quase igual, né? Imagine isso. Aí você fala, não, Nazireu é um voto, não é a igreja lá. É igual a sua, Nazareu, Nazireu. É isso aí. A igreja enfrentou esse tipo de coisa.
Vamos para um outro grupo agora. Deixa eu pôr aqui. Mas deísmo. O nosso próximo grupo vai ser o mitraísmo. Olha só. Mitraísmo. Esse pessoal aqui vai ser do 2º século antes de Cristo. Mitraísmo. Mitraísmo. Esse pessoal aqui tem batismo 2 séculos antes de Cristo. Tem batismo. Eles têm uma comunhão com pão, água e vinho. Eles têm cânticos de festas, e tem o ato de purificação. Também chamado de santidade. Esse é o mitraísmo. Alguém pode identificar alguma coisa aí? Vou dar uma chance para o David. David, no quesito comunhão com pão, água e vinho, o que te lembra? Com certeza a ceia. Tem para onde correr. A ceia. Obrigado pela chance. Você sabia que o João Wesley usava pão e água, que é chamada festa ágape, festa do amor? E os patrísticos, os que seguiram logo os apóstolos, usavam o pão, água no vinho. Eles diluíam a água no vinho para os irmãos não ficarem muito alegres, né? Para o culto não acabar em alegria. Então, olha o batismo aqui. Agora, não me pergunte como é que era o batismo. Havia um batismo entre eles. O batismo que eu sei que é igual ao nosso são dos essênios, né? Inclusive, eu tive lá no tanque deles, no tanque batismal deles lá. Esse batismo, não sei, eu já procurei, já pesquisei, não fala como é que é. Mas você sabe que essas religiões têm vários batismos, né? Tem batismo de sangue, tem batismo de tanta coisa. Aquelas religiões nórdicas, né? Tinha batismo de sangue. No Brasil tem algumas seitas que fazem isso, né? Com sangue de animal, né? Coloca a pessoa numa sala um tempo, joga sangue de bode. É um tipo de um batismo. A mesma ideia, né? De imersão. Eles tinham, então, a comunhão com pão, água e vinho. Era uma refeição lá entre eles. Eles se juntavam para comer isso aí. Eles também tinham cânticos e festas. De certa forma, eles celebravam algumas coisas, algumas datas lá entre eles, né? E também eles possuíam um ato de purificação, que também é chamado de santidade. Não é a santidade que se permite, né? Que se fala no nosso meio, né? Com certeza, não é porque a igreja não tinha nascido naquela época. Mas 2 séculos de Cristo já tinham recebido, talvez, influência dos hebreus, que lá entre os hebreus já tinha aquela famosa frase, santidade ao Senhor, né? Santidade ao Senhor. Esses grupos aqui, aliás, esse grupo aqui, mitraísmo, ele vai vir lá da Índia, quer ver? É isso mesmo, da Índia. Deixa eu conferir aqui na minha anotação. É da Índia mesmo. Da Índia. O pessoal aqui é da Índia. Índia. Só um adendo aí. Quando o Brasil foi descoberto, a desculpa que veio para cá é que eles foram para o caminho das Índias e perderam para parar aqui. Algumas naus também, como o de Américo Vespúcio, do próprio Colombo, né, em 1492, atracou aí na América Latina procurando o caminho das Índias. Quando eles viam as pessoas correndo no mato, eu falava, olha lá os índios, as índias. Então, na verdade, a gente chama de índio que não é índio, é nativo. Índio e Índia é lá, pelo menos é que se
destinava para aquele povo lá da Índia, né? Então, isso aqui é o mitraísmo. Mitraísmo. Você começa a ver que esses povos traziam algumas coisas parecidas com o evangelho. Eu não vou nem dizer que eu vou arriscar, eu vou falar direto mesmo. Com certeza, esse pessoal aí, o Satanás evocava essas coisas, porque por todo o projeto de Deus, lá está Satanás rondando. Já começou lá com Eva, né? Lá no jardim, e não parou até hoje. Então ele fazia alguma coisa ficar parecida, né? Para que depois pudesse culpar a igreja, dizer, estou imitando, estou fazendo com os povos, tal e tal e tal. Então, é isso aí. Vamos ver agora um outro grupo, os essênios. No tempo de Jesus, havia também os fariseus, né? Os saduceus, os líricos, tinha vários outros pequenos grupos, mas os fariseus e os saduceus, embora eles tivessem alguma conotação espiritual ou teológica ou religiosa, mas eles eram mais um partido político do que propriamente dito um grupo religioso. Eles tinham a religião que eles de certa forma, professavam, era oriunda desse período aí, tudo era religioso. Gente, o mundo é religioso desde quando se conhece com o mundo, né? O tempo todo vira religião, o negócio é tudo envolvido com religião, desde o Jardim do Éden que o mundo está envolvido com religião. Se você perguntar para mim qual o seu sonho de vida, olha, eu já fui em quase todos os lugares históricos, né? Só falta aí Machu Picchu, no Peru. É que eu não fui lá porque para mim não é prioridade, na igreja, né? Aonde tem o local da igreja, eu fui. Roma, Grécia, Turquia, Israel, Egito, Jordânia, onde tiver coisas da igreja, eu fui. Já visitei esses lugares. Já Machu Picchu não tem nada a ver, eu posso visitar como historiador. Eu estive recentemente na Patagônia, fiz lá a Cordilheira dos Andes, mas não fui em Machu Picchu. Eu quero fazer a Ilha de Páscoa ainda, Ilha de Páscoa e Machu Picchu. E um local que ainda está na minha prioridade religiosa é o Jardim do Éden. Que é isso, pastor? Não existe mais? Não. Você tem que entender que em geografia bíblica ou geografia normal tem duas coisas interessantes, tá? Primeiro, espaço geográfico. Segundo, paisagem geográfica. O espaço geográfico existe. A paisagem não. Deus tirou o jardim de lá. Mas eu já pesquisei várias vezes, eu passei 2 anos pesquisando, eu comentei com alguns amigos meus também da área, e todo mundo concorda que o Jardim do Éden fica ali no Kuwait, fica ali no Golfo Pérsico, um lugarzinho chamado Ud-Barim, que na língua árabe significa umbigo dos rios. Tudo a ver, né? Porque a Bíblia fala que do Éden saía um rio que se dobrava em 4 rios. O Gion, o Pison, o Eufrates e o Tigre. Hoje em dia, o Tigre e o Eufrates, eles existem. Onde é que está o Gion e o Pison? Muito bem. Uma foto de satélite dos anos 70, hein? Inclusive, imagine agora. Mostra lá naquela região um rio que sai descendo via Europa e um que sai subindo via a Ásia. Rios, dois leitos fosseificados. O que é fosseificados? Foram soterrados com o tempo, e lá tem pessoas, animais que morreram, que viraram fósseis. Então, eles existem. Em 2017, 2018, eu estava lá, e eu fui com alguns amigos meus, numa região, a gente estava tentando furar o cerco para chegar lá perto de Udibari, né? Alugamos um carro. Eu tenho até a filmagem, depois eu mando para vocês aí. E nós chegamos a 750 quilômetros do local. Aí a polícia da ONU parou a gente. Falou, vocês são doidos? Um é doido ou são os 5 que são doidos? Eu falei, we crazy. Everybody here is crazy. Todo mundo aqui é louco. Falou, rapaz, nós não podemos deixar vocês avançarem.
Vocês estão numa área de risco. Ali tem o pessoal do ISIS, está lá. Vocês não podem ir. A gente quase conseguiu, cara. Estava orando para dar uma ventania, fazer né? Uma tempestade de vento para a gente passar e ninguém ver. Mas não deu certo. Uma hora vai dar. Eu tentei ir por Amman, cheguei até Amman, não consegui, porque vai chegar um local lá que o avião não vai, só pega ônibusinho caindo nos pedaços e chegou lá, já era, né? Sai naquele meio lá. Quem sabe eu levo o Major comigo na próxima. A gente vai dando uns tiros, né, Major? Abrindo caminho e vamos passando. Mas era uma alegria poder conhecer ali o Kuwait, pisar. Outra coisa, cara, não dá para ir lá, é difícil. Está cheio daqueles estados islâmicos lá, mas onde nasceu Abraão, rapaz, que hoje é o lugar dos curdos, né? Onde moram os curdos. Ali onde foi a Babilônia também, tem muitas ruínas. A Babilônia foi descoberta, foi redescoberta, né, no século XIX, quando umas tropas francesas faziam ali uma guarnição, faziam uma expedição, uma diligência, e um soldado cansado sentou num monte de areia para comer o lanche. Aí foi comer o lanche e tal, ele sentou e sentiu que a areia era mole, mas ficou num lugar duro, tipo uma pedra. Ele bateu a mão, viu que era uma laje. Ele começou a mexer, era uma casa. Foram descobrir, era um monte de ruína, rapaz, daquela época. O cara achou sem querer. Igual a Pedra Roseta, né, que o Napoleão também trouxe lá na expedição. E aí vai. Então, esses grupos estão intrinsecamente ligados à religião. Só que os saduceus, os fariseus, eles eram também ligados, eu nem estudei porque é pouca coisa. É coisa da imortalidade e tal, que já repetiu aqui, mas a gente vai dar uma pincelada agora nos essênios. Tá? Os essênios são os que mais se aproximam. Então, mitraísmo, agora os essênios. Deixa eu apagar aqui agora. Gente, alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Alguma coisa que não expliquei direito? Eu faço assim, ó. Isso aqui a gente aprende em pedagogia, né? O professor, quanto mais claro ele for, menos pergunta ele incita, né? A não ser que fosse uma aula de física quântica, engenharia, cálculo, né? Mas não é? Vamos em frente. Amém? Próximo grupo que vai estudar serão os essênios. Pessoal, eu acho importante essas coisas, né? Estudar isso aqui, eu acho importante. A gente está entrando numa área bem profunda para conhecer o contexto da Igreja do Novo Testamento. E olha que nós estamos fazendo a parte antes, né? O backup. Depois vai ter a parte durante e a parte depois ainda. Nós temos mais uma semana para ficar aqui, né? Com vocês aí. Aleluia. Vamos lá. Os essênios, eles criam no juízo final. Juízo final. Eles criam na partilha de bens. Criam não, né? Tinha costume, né? Partilha de bens. Eles criam na vida, eles desenvolviam a vida comunitária. Eles tinham o batismo também. O batismo. Vou colocar aqui degraus. Degraus, eu vou explicar para você depois. Degraus. Aí também tinha o estudo da Escritura. Escritura. Oração. Oração. É por aí. Vamos parar por aqui. Ok. Pastor, só uma dúvida ali. Eu não sei se eu passei batido e não anotei. O senhor falou lá em cima dos egípcios do Egito, o ano deles, o masdeísmo da Índia, o ano deles, o mitraísmo. O senhor chegou a falar de onde eles eram? O mitraísmo não, o masdeísmo é da... Isso, da Índia. Não, da Pérsia.
Ah, é que o senhor falou... Seria Iraque hoje. Ah, tá. O mitraísmo é da Índia. Ok. E é 2 séculos antes de Cristo. O essênio é de Israel e são 2 séculos antes de Cristo. Sabe como é que nasceram os essênios? Alguém sabe como é que eles nasceram? Como é que eles apareceram? Tem uma ideia? Os essênios, na verdade, eles pertenceram àquela revolta que teve dos macabeus. Quando passou a revolta dos macabeus, eles não concordaram com a política que foi feita, com a direção do templo, porque ali é um período que tem que explicar direitinho, não dá para explicar agora. Houve algumas coisas que eles não aceitaram depois da conquista dos macabeus. Então, eles se retiraram para o deserto e ficaram isolados. Criaram esse grupo chamado de essênios, né? Juízo final, o que te lembra? Estou no branco. Partilha de bens. Ó, eu vou dar um ponto para quem acertar. Na partilha, vida comunitária, estudo, oração, palavra, aqui tem um versículo de Atos dos Apóstolos. Atos 4:5. Garoto. Não é bem... pode ser Atos 4:5, mas tem outro aí, tem outro, pode ser. Que Pode fala ser. que era um o coração e a alma da multidão. Também, é isso aí. Mas tem Atos 4:49. Mas aí Atos... 2:49. 2:49. 47 e Também. 49 lá. Vocês conseguem ver aqui a igreja neotestamentária? E quem vem daqui? O João Batista. E quem aceitou o batismo? Jesus. Peraí, pastor, peraí. Você está falando que Jesus quis ser essênio? É porque existe uma linha de pensadores aí que fala que Jesus passou um tempo com os essênios, tal e tal e tal. Não tem prova para isso. Mas, o que eu quero crer com tudo isso aqui? Gente, Deus se revelou através de Israel e através da igreja. Mas a verdade, ela é única. Existem 2 verdades diferentes? Não, a verdade, ela é única. Verdade é verdade em qualquer lugar, sim ou não? A sua digital, tem outra igual, não? Mesmo que você nasceu gêmeos, não consegue, ela é única só. Então, a verdade é digital de Deus. Essa é boa, hein? Olha, anota essa frase que você vai querer. A verdade é digital de Deus. Aí, ó. A verdade é digital de Deus. Não tem outra verdade. O que Paulo falou? Ainda que venha um anjo, né? Que vos fale, considere como louco, porque não tem outra. É a única verdade. Ok. Aí eu pergunto a vocês, no homem foi criado a semelhança de Deus. Dentro do coração do homem existiam algumas inclinações como esta. Tanto é que, por não conhecer a Deus, eles faziam coisa errada. Tipo, batismo com sangue de animal. Não parece um pouco aquele sangue lá do tabernáculo que foi espargido lá no altar? Então, se aproximam as coisas. Não quer dizer... Uma coisa pode ser... Algumas coisas o diabo promoveu para confundir a igreja, sabendo que ele ia nascer. Outras coisas é fruto da deidade que há dentro de cada um de nós, clamando pela verdade, pelo conhecimento da verdade. Aí vem a igreja, e a igreja vai assumir aquilo que é bom. Vamos continuar o que é bom. O que não presta, a gente vai denunciar. O que não está sendo bem feito, vamos fazer bem feito. Vamos refazer da forma correta. E aí nós temos esses grupos que vão aproximar da igreja. Bom, é isso aí. Acho que não tem mais... Eu tenho mais grupos aqui para colocar, mas não vem ao caso. É muita coisa. Eu vou ficar enchendo aqui tempo. Eu não sou professor disso. Eu gosto de dar matéria pura para você ficar sem esse negócio de muito floreio. Aliás, hoje o aluno sabe quando o professor está enrolando, não é? Está ali. Então, gente. Então você fala, não aguento mais essa aula. O cara não para. Já deu a matéria, já foi. Já veio, a matéria está aí. A matéria está aqui. Aqui está o sumo. Agora você pode depois copiar e depois estudar também isso aí. Amém? Bom, antes de apagar. Vamos lá. O que vocês receberam dessa aula aqui hoje? O que vocês estão entendendo? A minha tese é essa mesmo? Está furada? O que vocês acham? Eu estou defendendo aqui 2 coisas para vocês. Uma que eu estou defendendo, que Deus tinha uma verdade. É verdade que haveria um batismo? É verdade que teria as escrituras? Sim, é verdade de Deus. Então, o homem
por ele ser criado em imagem e semelhança, mesmo que ele não conheceu a Deus, está distante, está abandonado, mas ele tem algo que chama, algo que diz. A criança, por exemplo, uma criança de 1 ano, você dá um empurrão, ela revida, não é? Você empurra com força, ela vem para cima de você. Como é que pode isso? Quem ensinou para ela isso aí? Quem ensinou para a criança, você que está com uma aí, David, quem ensinou para a criança que ela leva na boca a comida? Ela podia comer pelo ouvido, pelo cabelo, pelas costas. Por que ela põe a comida na boca? Explica, Jamile. Deus deu a nós, seres humanos, algumas inclinações normais. E isso também no mundo espiritual. Agora, essa é a primeira tese, tá? A deidade de Deus nos inclina para as suas coisas. Segunda tese. As pessoas que não tinham revelação de Deus usavam isso para o mal, fazendo coisas totalmente erradas. A igreja veio e corrigiu. A terceira coisa é o que eu falo de o diabo promover algumas coisas para confundir. Há um ponto que quero voltar aqui, é no batismo. Olha que interessante. Lá no tanque batismal que eu fui, dos essênios, o tanque tem a seguinte coisa, deixa eu apagar aqui. O tanque dos essênios, depois, se vocês quiserem ir no meu instituto, eu tenho um Instituto de Pesquisa Aldersgate, tem a Beguim também, você vai lá e vê, tem um bocado de foto lá. Ó, o tanque batismal dos essênios era o seguinte, ó, aqui está a água, né? A água. Para descer, Major, é um degrau. É um degrau para descer. Para subir, é 1, 2, 3, 4, 5. O sujeito vinha aqui, batizar por imersão, e outra coisa, usando roupa branca. Alguém já viu isso alguma vez na igreja? Roupa branca? Lembra alguma coisa? Eles usavam roupa branca como sinônimo de pureza. Marcos, qual que é a ideia aqui dos essênios? Para você ser batizado, ser purificado, tem só um degrau, que é o quê? Arrependimento. Só basta se arrepender. Ou existe alguma regra para citar Jesus? Primeiro, faça isso. Segundo, faça aquilo. Terceiro, faça aquilo e aperta o botão. É isso? Você prega o evangelho, faz o apelo, a pessoa levanta a mão, vem na frente, se arrepende e recebe. Para entrar é só... Agora, e para sair? O que eu tenho aqui? Eu tenho degraus. Aqui eu tenho o quê? Discipulado. Olha que interessante esse negócio, cara. 2 séculos antes de Cristo. O cristianismo importou essa ideia. Eu quero dizer uma coisa a você. Aquilo que era bom, a igreja usou. O que era bom, o que era de Deus, o que era legítimo, o que era verdade. Aquilo que não prestava, ela jogou fora. Entendeu? Jogou fora, não usa, e condenou que estava errado. Também tem isso aí. Pegou aí, pessoal? Amém? Alguma pergunta aí? Alguma colocação? Amém? Ok, estamos com 44 minutos de aula. Vamos dar uma pausa para tomar uma aguinha. A gente volta daqui... outra coisa, quando eu falo volta daqui 5 minutos, está dando 8, porque é o programa aqui, ele está salvando a aula, entendeu? Então, não só Jesus salva, o programa também salva, só que Jesus salva instantâneo. O programa demora para salvar. Mas a gente volta daqui uns 6 minutos, que assim que terminar, eu dou um zap para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, até daqui a pouco, a segunda parte da aula. Glória a Deus. Tamo junto.